Olá, amigos. Bom ter vocês aqui novamente na Polis. É sempre um prazer enorme receber vocês. Na verdade, essas visitas que vocês fazem são a razão de existir do nosso trabalho. A gente fica muito feliz toda vez que você vem aqui. Essa visita vai ser utilizada para que a gente faça mais uma edição de uma coluna que a gente iniciou há um tempinho atrás, há umas 2 semanas, e essa coluna era a coluna de Dicas de Estudo Polis. Pois é, você deve estar lembrado que a gente se comprometeu a, semana sim, semana não, pelo menos, falar sobre algum assunto relacionado ao Enem, relacionado aos vestibulares de um modo geral e fornecer dicas de estudo sobre esse assunto, sobre esse tema. Os temas eles serão escolhidos em função daquelas sugestões que vocês mandarem para a gente. Né? A gente vai pegar aquele tema e vai dar dicas de estudo para você trabalhar aquele tema e ter um desempenho legal, um desempenho satisfatório na hora de fazer os exames vestibulares. Tá? Então, o nosso objetivo aqui com essa coluna é realmente dar dicas para você estudar determinados assuntos relacionados não só com história, mas também com filosofia, sociologia ou algum outro tema na área de ciências humanas. A gente vai aqui trabalhar hoje, dar dicas hoje sobre um tema, né, que nos foi sugerido, e esse tema é de história, tá? Se refere a grandes navegações. Pois é, a pessoa pede dicas de estudo sobre o tema as grandes navegações europeias, né? As navegações dos séculos XV e XVI. Tá? Eventualmente, esse tema pode aparecer nos livros didáticos com outro título, ou com outros títulos, tipo navegações ultramarinas, né, europeias, tá? Tanto faz. O normal é aparecer grandes navegações europeias. Tá? E como é que a gente pode estudar esse tema? Né? Quais são as dicas que a gente gostaria de passar para você? Então vamos lá. Anota aí. Primeira coisa a fazer. Você deve procurar relacionar esse tema, grandes navegações, com o chamado renascimento comercial e urbano que ocorreu no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Pois é, houve um renascimento da atividade comercial com o declínio do feudalismo, né, com a ascensão da burguesia. Nós tivemos aí então o surgimento do chamado modo de produção capitalista, na sua origem, né, o chamado capitalismo comercial. Então seria interessante você relacionar esse processo das grandes navegações com o renascimento comercial. Por quê? Porque, na verdade, essas grandes navegações, elas representaram o apogeu desse processo de renascimento comercial. Tá? Elas representaram o auge. Tá? Então, seria bom você estabelecer essa relação. Dá uma olhadinha no que foi o renascimento comercial, o declínio do feudalismo, o renascimento comercial e encaixe, né, nesse processo de renascimento comercial e urbano as grandes navegações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você identificar os fatores que levaram a essas navegações. Tá? Então, quando você estiver fazendo esse trabalho de identificação dos fatores, você vai perceber que, assim, por ordem de importância, aparece um em destaque. Tá? Que seria exatamente o quê? Qual fator seria o fator principal? O interesse na rota comercial com o Oriente. Tá? A Europa tinha várias rotas comerciais por terra, pelo Mediterrâneo, mas havia uma rota que era assim o filé, né? Que era a rota com o Oriente, rota das especiarias, dos artigos de luxo que vinham lá do Oriente. Tá? Esse foi o fator principal. Por quê? Porque essa rota era monopolizada pela burguesia italiana, das cidades de Gênova e Veneza. Mas é claro que essa não foi a única causa. Você vai levantar as outras causas relacionadas também com essas grandes navegações. Tá? Causas de ordem política, causas até de ordem tecnológica, progressos científicos, progressos tecnológicos que estimularam essas navegações. Tá? Então esse seria o segundo ponto, levantar as causas priorizando, né,
o interesse de outros países quebrarem o monopólio italiano, buscando uma rota alternativa para fazer o comércio oriental. Ok? O outro ponto importante, né, nesse seu plano de estudos é identificar os fatores que levaram Portugal a ser pioneiro nas grandes navegações. Nós sabemos que outros países participaram dessas navegações, além de Portugal e Espanha. Esses dois países foram primeiros. Por que Portugal foi o primeiro? Por que logo a seguir veio a Espanha? O que foi que contribuiu para o pioneirismo de Portugal no processo das grandes navegações? Feito isso, procure também saber quais foram os outros países que participaram dessas viagens, tá? Comerciais e marítimas, através do Oceano Atlântico. Vamos lá, ponto seguinte, é você fazer, você traçar no mapa as principais rotas desses navegadores europeus que participaram do processo aí conhecido como grandes navegações dos séculos XV e XVI. Eu estou falando dos principais, aí você vai ver qual foi a rota feita pelo Colombo, por exemplo, que chegou à América em 1492, portanto antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Você vai traçar aí nesse mapa, um mapa mudo, você vai traçar a rota do Cabral, né, a rota do Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a fazer uma circunnavegação. Então procure realmente fazer concretamente, traçar nesse mapa essas rotas. Procure ver como é que era feita a rota italiana via Mediterrâneo, porque parte dela era por terra, ia até Constantinopla, depois outra parte ia via Mediterrâneo, até esses produtos serem distribuídos na Europa. Então identifique, trace literalmente no papel, no mapa mudo do planisfério, essas rotas. Tá? Ok. Passo seguinte, né, é você fazer, para concluir o seu plano de estudos, um levantamento das consequências dessas grandes navegações. Tá? As consequências, elas foram de natureza política, de natureza econômica. Tá? Identifique, relacione, enumere essas consequências. Tá? Que transformações essas grandes navegações trouxeram para o planeta, sem, né, deixar de ficar de olho naquelas mais importantes. A principal consequência dessas viagens, sem dúvida, foi a descoberta, vamos colocar aí, né, do Novo Mundo, do continente americano. Isso mudou completamente a realidade comercial europeia. Simplesmente o eixo comercial da Europa vai deixar de ser o mar Mediterrâneo e vai ser o Oceano Atlântico. A partir daí você vai ter, não é, todo o processo de colonização da América, né, da América do Norte, da América Central, das Antilhas, da América do Sul, do Brasil. Então você tem que ficar de olho nisso, né? Porque é aí que a América entra finalmente na história da humanidade. Tá? Então, se você seguir esse passo a passo que eu, né, coloquei para vocês agora, tá, você certamente vai ter uma visão show de bola aí das grandes navegações e vai ter condição de matar a pau qualquer questão relacionada com o tema. Mas não esqueça, você deve se preocupar mais com as navegações portuguesa, espanhola e inglesa, né? Evidentemente, por causa dos Estados Unidos, por causa da colonização da América do Norte. Tá? Sem esquecer que Holanda, Itália também participaram do processo. Mas, né, a grande preocupação fica realmente por conta das navegações portuguesas, espanholas e inglesas, tá? E as disputas territoriais geradas por elas. Tá bom, amigos? Então, um forte abraço para vocês e brevemente a gente está de volta aí com outra dica de estudo. Manda a sua sugestão, a gente vai ter um prazer imenso em atender a vocês. Um forte abraço e até a próxima.